Salve, rapaziada, vambora! Né, sei que a gente tá puto com esse jogo, irritado, muita gente não quer falar de Botafogo hoje, mas vida que segue, página virada, e a gente vai ter que falar, né, do que vai ser a realidade de 2023, que vai ser a Copa Sul-Americana. Vou tentar falar aqui um pouco sobre o torneio, como é que tá o torneio, quais vão ser as datas, quais são os participantes, quais são os possíveis participantes que ainda não estão confirmados, porque vai ter gente caindo da Libertadores, que vai acabar jogando essa competição. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E vamos para cima, cara. Vamos trocar uma ideia e falar aqui um pouco sobre o que vai ser esse campeonato para o Botafogo. O Botafogo voltando a uma competição internacional depois de 3 temporadas. Né? Foram 3 temporadas aí sem disputar uma competição internacional, 2020, 2021 e 22. A última foi em 2019, né, que o Botafogo foi eliminado pelo Galo. O Botafogo foi eliminado pelo Atlético Mineiro nas oitavas de final, se eu não me engano. Né? E aí, desde então, a gente teve a mudança, né? Em 2020, a gente teve a modificação para um novo sistema ali do torneio, com fase de grupos, tudo mais. Galera, vambora. Primeiro de tudo, importante destacar aqui, né, as datas, tá legal? Antes de falar aqui dos times que jogam, né, vamos falar das datas. Lembrando que eu já publiquei alguns vídeos aqui hoje, tá? Se você não viu, veja, eu vou colocar todos aqui na descrição e ainda teremos o resumão para a Unifor. É o seguinte, caras, vamos primeiro para as datas aqui dessa competição. É importante a gente elaborar algumas situações, porque Libertadores e Sul-Americana se entrelaçam, beleza? E no dia 21 de dezembro desse ano, se eu não me engano, a gente vai ter o sorteio da pré-Libertadores, beleza? Dos times aí que vão se enfrentar na pré-Libertadores. E aí alguns times que vierem a cair da pré-Libertadores caem na Copa Sul-Americana, vão jogar a Copa Sul-Americana. A gente tem que ficar de olho nisso, beleza? Vamos lá. Primeiro falando aqui um pouco sobre Sul-Americana e Libertadores. Ambas as partidas prévias, né? Existe, por incrível que pareça, tá? Pré-Sul-Americana também hoje em dia, tá? Que são times, assim, absolutamente deploráveis, assim. São equipes aí que, sei lá, cara, talvez não tenham o nível de times da Série C do futebol brasileiro, mas tem essa pré-Sul-Americana, essa catacumba, né? E também tem a pré-Libertadores. Esses campeonatos, eles acontecem, essas partidas desses campeonatos acontecem entre os dias 8 e 15 de março, beleza? A gente vai ter essa definição de quem vai para essa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Aí a gente vai ter o sorteio dos grupos. A gente vai ter os sorteios tanto da Copa Libertadores quanto da Copa Sul-Americana, com a pré-Libertadores e a pré-Sula já definidos. O sorteio acontece no dia 22 de março, beleza? Dia 22 de março a gente vai ter esse sorteio. Lembrando, né, que começa no dia 8 de fevereiro a Copa Libertadores, para a gente já analisar quais times podem cair na Sul-Americana da pré-Libertadores. Começa no dia, se eu não me engano, 14 de janeiro o Campeonato Carioca, que o Botafogo deve jogar com o Botafogo B. E começa também no dia 22 de fevereiro a primeira fase da Copa do Brasil, que o Botafogo vai jogar, beleza? Então eu diria que ali no meio de fevereiro a gente já vai ter que começar a ficar ligado, porque a parada já vai começar a esquentar. Aí teremos a fase de grupos, aí o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. E a fase de grupos da Sula, ela vai acontecer entre os dias 5 de abril e 28 de junho. E como é que funciona a fase de grupos da Copa Sul-Americana? A gente tem ali, se eu não me engano, 8 grupos. A gente vai ter 8 ou 6. Peraí, deixa eu pegar aqui, né? Classificação Sul-Americana 2022. Ó, temos aqui grupo A, grupo B. A gente pesquisa aqui, não tem problema nenhum. Cara, são 8 grupos. 8 grupos com 4 equipes cada. E o primeiro apenas se classifica. Isso é uma coisa muito importante. A Libertadores, a Sul-Americana é facinha. Não é fácil assim não, por quê? Porque só um passa. Se entrar um time forte pra cacete no nosso grupo e a gente demole, perder um jogo, empatar outro, ferrou. Foi assim que o Fluminense caiu na última fase de grupos da Copa Sul-Americana. Beleza? Aí teremos o sorteio do mata-mata no dia 5 de julho.
em que no sorteio do mata-mata é importante, né? Sobe, vai pro mata-mata o primeiro colocado de cada grupo na Sula e entra na Sul-Americana, entram na Sul-Americana todos os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Né? Como, por exemplo, eu acho que no ano passado não chegou a entrar nenhum brasileiro, né, nessa brincadeira aí. Mas o Bragantino, se não ficasse em último, ficasse em terceiro, ia pra Sula no ano passado. Enfim. As oitavas de final acontecem entre os dias 19 e 26 de julho, as quartas entre os dias 23 e 30 de agosto, as semifinais entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro, semifinal aí caindo, digamos assim, numa data próxima do meu aniversário, né? E a final no dia 28 de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília, 28 de outubro, que é o aniversário do Garrincha. Que loucura, hein? Vou falar nada, só informei. E agora a gente pega aqui os times que vão disputar a Copa Sul-Americana, que estão classificados para a Copa Sul-Americana, beleza? Vamos lá. Times que vão jogar a Sul-Americana, a gente vai pegar aqui os classificados para o campeonato. Beleza? Vamos embora. Seguinte. Copa Sul-Americana. Vamos para os garantidos, né? A gente vai ler aqui todos os garantidos na fase de grupos e os que também vão jogar a competição na fase prévia. Tá legal? Gimnasia de La Plata, Defensa e Justiça, Tigre, Newell's Old Boys, Estudiantes e San Lorenzo. Todos esses times argentinos estão garantidos, na fase de grupos. Bolívia, Oriente Petroleiro, Guabirá, Atlético Palma-Flor e Blooming. Não estão garantidos na fase de grupos, vão ter que jogar uma fase prévia. Do Brasil, São Paulo, América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino, todos já na fase de grupos. Chile, Palestino, Cobresal, Universidade Católica e Audax Italiano também estão na fase prévia. Colômbia ainda não temos definidos, pelo menos até agora, dia 14 de novembro. Equador, LDU, Emelec, Deportivo Cuenca e Delfim. Paraguai, Guarani, Tacuari, o General Cabaleiro e o Sportivo Ameilano. Nossa, esses times do Paraguai agora. Peru, Universitário, César Valerro, Cienciano e Binacional. Uruguai, o River Plate do Uruguai, o Peñarol, temos aí um gigante na Sul-Americana, o Defensor e o Danúbio. E da Venezuela, o Estudiantes de Mérida, porque eu quase falei Estudiantes de merda aqui, é brincadeira. Deportivo Táchira, Caracas e Puerto Cabello. Cara, tem muito time bizarro, mas a gente também não pode subestimar nome, né? Muita gente, Brownie, a Sula tá facinha pro Botafogo. Não necessariamente, né? Porque você pode ter um ou dois times ali que estão organizadinhos, estão chatos, a gente não tem que ficar subestimando ninguém também não, mas que é um torneio de qualidade duvidosa, né? A gente sabe, tanto é que eu preferia muito mais estar jogando a Copa Libertadores. Isso é óbvio, tá? E aí, cara, a gente pega aqui os times que podem acabar caindo da pré-Libertadores, tá? E que podem disputar a Copa Sul-Americana com o Botafogo, porque podem cair nessa fase de pré-Libertadores, beleza? O Huracan é um time argentino que pode disputar a Sul-Americana porque vai jogar pré-Libertadores, pode acabar caindo. Deixa eu ver. Na Bolívia, nós temos o Always Ready e o Nacional de Potosí, né, que podem cair na pré-Libertadores e chegar à Copa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui. Temos do Chile também, tá? O União Espanhola, com quem o Botafogo jogou na Copa Libertadores de 2014. O Curicó Unido, que isso, cara? Curicó é um time que tá na pré-Libertadores, se cair vai pra Sula. E o Deportes Magallanes também tá na pré-Libertadores, se cair vai pra Sula, dependendo da fase que cair. A Colômbia, tá? A gente tem o Milionários, pode cair na pré-Libertadores e parar na Sul-Americana. E eu acho que é isso, tá? Não, ainda tem mais. Tem o El Nacional do Equador. Universidade Católica pode cair
na Sul-Americana. Do Paraguai, o Cerro Porteño e o Nacional do Paraguai podem ir para a Sul-Americana ainda também. Do Peru, o Sporting Cristal, cujo técnico é Thiago Nunes, brasileiro, foi para lá. E o Sport Huancayo podem ir para a Sul-Americana. E do Uruguai, o Maldonado e o Boston River podem ir para a pré-Libertadores. Além disso, ainda tem a Venezuela. Pode ter o Carabobo e o Zamora indo também para a Copa Sul-Americana. Todos esses times aqui que eu listei que podem ir é porque eles estão na pré-Libertadores. Se caírem, dependendo da fase, segunda, terceira fase, podem ir para a Copa Sul-Americana. Beleza? A situação ela é essa, tá? E aí você pega aqui também os classificados para a Copa Libertadores, né, de cada equipe, de cada país, né? Aí é tentar definir, né, cara? Pô, os times aí que podem ficar em terceiro lugar na Copa Libertadores, na fase de grupos, caem no mata-mata da Sul-Americana, né? Vão direto pro mata-mata da Sul-Americana. Alianza Lima pode ser um, Olímpia pode ser outro, Independiente Del Valle pode ser um, Barcelona de Guayaquil, do Brasil, que pode aí ser eliminado, que eu imagino que possa ser eliminado numa fase de grupos de Libertadores, talvez o Fortaleza, o Inter, se der mole, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, né? O Patronato pode ser eliminado pela Argentina aí da fase de grupos da Libertadores, né? Tem o Metropolitanos, né? Enfim, alguns times aí podem acabar caindo nessa fase de grupos da Libertadores e indo direto pro mata-mata da Copa Sul-Americana, beleza? E nesse pote 1, rapaziada, a gente tem, né? Inclusive é importante ressaltar que o Botafogo ele tá no pote 2, beleza? E aí a gente, no dia 22 de março, vai ver quais times, né? Quais times eles vão jogar a Copa Sul-Americana que podem cair no grupo do Botafogo. O Peñarol pode cair no grupo do Botafogo, a LDU, tá? O San Lorenzo, o Estudiantes, o Emelec. Por quê? Porque o Botafogo não está no pote 1, o Botafogo não vai ser cabeça de chave, né? Por causa do ranking, né? O Botafogo, se eu não me engano, é o 50º no ranking da Conmebol. O Santos e o São Paulo, por exemplo. O Santos, que teve uma colocação pior do que o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Santos, pelo ranking, é pote 1. Então, a gente pode cair com um time meio cabeludo aí na fase de grupos. Pode ter no mesmo grupo do San Lorenzo, que apesar de ter um time limitado, é um time chato, é um time tradicional. O Estudiantes, né, que montou um bom time no ano passado, chegou às quartas de final da Copa Libertadores. A LDU, que é sempre chata, altitude e tudo mais, Emelec. Né? Então não vai ser essa mamata toda, sabe? A gente listou aqui, portanto, datas de sorteio, de fases da Libertadores que podem ocasionar em idas de novos clubes para a Copa Sul-Americana. Listamos aqui todos os times que o Botafogo pode acabar enfrentando e o pote do Botafogo deve ser o pote 2. Então, a gente fica de olho no Peñarol, no San Lorenzo, no Estudiantes, que podem ser adversários que vêm do pote 1, desse sorteio que acontece no dia 22 de março. Aí vai ter outras duas babas lá para o Botafogo pegar, né? O Botafogo vai ter que disputar aí 2 finais num determinado grupo, isso é muito importante de sintetizar. Braunil, o Santos e o São Paulo, o Botafogo não pode enfrentar? Não, porque não dá para ter 2 brasileiros no mesmo grupo, né, na Sul-Americana, beleza? Então assim funciona. Gente, é isso. Acho que eu consegui listar bem aqui calendário, Sul-Americana, possíveis, né, concorrentes. E é isso, valeu? Um abraço, tamo junto e fui.